E vamos lá para mais um vídeo educativo aqui no canal e hoje vamos falar basicamente sobre o que fazer com as ações, onde eu vou trazer a minha opinião, por exemplo, sobre a Auren Energia e a AS Brasil. Muita gente tá perdido aí sobre o que fazer depois aí do fato da combinação de negócios, e tem também uma pegadinha, vamos chamar assim, que pode desapontar aí o investidor que vai talvez seguir sócio ali de Auren Energia, que talvez está pensando aí numa guinada já de curto e médio prazo. Então vamos com calma, mas à frente eu falo um pouco sobre isso. Além ainda da Petrobras, que eu quero comentar também, que teve ali aquela questão da troca do CEO, só que isso vai muito além aí de uma simples troca de CEO, tem outras empresas aí que são afetadas diretamente aí. É isso que eu quero tentar esclarecer hoje. Vamos começar aqui com essas duas empresas, a Auren e a AS Brasil. As empresas anunciaram a combinação de negócios ontem. Então, o primeiro ponto, você tem aí até setembro para decidir o que você vai fazer com as ações da AS Brasil, mas em relação à Auren, não tem que mudar nada a sua estratégia, na minha opinião. Se você é acionista da Auren, não tem por que ficar esperando isso aqui, tá? Você pode comprar agora, você pode comprar o mês que vem, depois, enfim. Se está abaixo do seu preço teto, é seguir a sua estratégia normalmente, tá bom? Porque a empresa continuará sendo a Auren, porém mais robusta em portfólio, vamos dizer assim. E aí você, que é acionista da AS Brasil e está se perguntando o que fazer com as ações, aí sim, talvez você já não precise esperar até o final para decidir o que fazer. Depende um pouco do que você está enxergando no mercado, mas vamos tentar entender aqui. As cotações elas vão se estabilizar no preço lá, de relação de troca, que é de 11,55. Pode ficar perto disso até o último momento, talvez não vai chegar lá de imediato, mas vai ficar perto disso até o último momento. E aí se fosse eu, investidor de AS Brasil, respondendo quem perguntou o que eu faria, eu já sairia do ativo, já de cara, tá bom? Caso eu não tivesse o interesse em ser sócio de Auren, tá pessoal? É importante isso aqui. Então, se você não quer ser sócio de Auren, é um ponto a se pensar se vale sair agora. Por quê? Eu sou bem prático em relação a isso, tá? Eu não fico preocupado ali com centavos, eu penso no longo prazo e na praticidade, e do que eu posso fazer com o dinheiro agora em termos de alocação e melhores oportunidades, Então, eu já sairia de imediato, buscaria outras oportunidades no mercado. Vocês devem se lembrar, por exemplo, desse caso aqui, da Sinqia. É uma ação que eu tinha em carteira, e que também foi incorporada na ocasião, e logo no anúncio ali, antes da consolidação da operação, bem antes ali, quando anunciou, a ação já subiu de imediato, já chegaram ali quase no preço, eu já saí fora, inicialmente com valor de até 20 mil para não pagar imposto de renda. Esse é um detalhe importante também que você tem que considerar se você estiver querendo sair agora. Se eu tivesse esperado, eu teria ganho R$1 a mais aí, mais ou menos. Teria. Mas também eu teria que ter esperado ali uns 3 meses, com a ação estagnada e com o capital parado. Ou seja, naquele momento, naquela ocasião, eu estava investindo no exterior, estava enxergando outras oportunidades mais eminentes, aí usei todo o capital levantado com a Sinqia e investi no exterior, comprei ações, se não me engano, do Facebook, inclusive foi uma boa escolha. É isso que você tem que pensar. Você está vendo alguma oportunidade além de Auren Energia nesse momento? Se sim, é vender logo de uma vez, observando aí os 20 mil de isenção de imposto de renda. E se não, se você não está enxergando mais nada no mercado nesse momento, é seguir sócio agora com Auren Energia. É isso, é uma decisão muito pessoal, mas simples de ser tomada. Lembrando que é a minha opinião, tá? Respondendo aí quem perguntou o que eu faria. O que pode talvez acontecer, mas é improvável, é talvez você vender, sair agora, e a empresa vai que anuncia um dividendo nesse meio do caminho. Pode acontecer, aí você vai perder, porque você vendeu. Mas eu não acho que seria o caso ainda da AS Brasil anunciar alguma coisa que seja relevante aí nesse momento que vai valer a pena. Mas enfim, segue aí sendo uma opção muito pessoal. Dito isso, vamos só entender aqui a relação de troca, Ou seja, lá em setembro, depois de aprovada aí em assembleia e definida a data, vai aparecer na corretora para você escolher uma das 3 opções aí. A opção 1, você vai receber 10% do montante que você tem de ações da AS Brasil em dinheiro, e os outros 90% será referente a ações da Auren que você vai receber. A opção 2 fica meio a meio, 50% de dinheiro referente à sua posição em AS
Brasil e os outros 50% em ações da Auren que você vai receber. E a terceira opção já vai ser aí 100% dinheiro que vai ser creditado na sua conta ao valor aqui, né, de R$ 11,55 por ação da AS Brasil. E aqui nessa parte é um pouco do que eu acabei de falar aqui da minha opinião, né? Se você está mais propenso a escolher essa opção, essa terceira opção, eu já sairia logo de uma vez para olhar outras oportunidades na bolsa e evitar até dor de cabeça ali com o imposto de renda mais à frente, né? E lembrando do cuidado aí com o valor que ultrapasse os 20 mil para você ter a isenção do imposto de renda, tá certo? E aí, se você não escolher nenhuma das três opções, automaticamente será fixado aí para você a opção 1. E aí talvez você está pensando assim, mas e para mim que estou comprado aqui nos 12, 13 reais em AS Brasil, eu vou ficar no prejuízo? Sim e não. É o que eu falei, se você confiava na tese de AS Brasil, não tem por que não seguir confiante na tese de Auren Energia. A diferença que você vai perder, imaginando que seu preço médio em AS Brasil está em 12, 13 reais, você tem a chance de tirar essa diferença no médio e longo prazo como sócio da Auren Energia, caso, né, você permaneça aí com a sua posição. E eu não ficaria preocupado aí com centavos, tá? Você tem que se perguntar aqui se você quer ou não quer ser sócio de Auren. É isso que está em jogo para o investidor de AS Brasil nesse momento. É essa a questão. E aí, para quem vai seguir sócio, a gente chega na pegadinha, entre aspas, né? Porque a narrativa aqui dos grandes dividendos pode continuar aí circulando internet afora. Esse é o cuidado a depender do que você estiver esperando, porque aqui na apresentação da combinação de negócios eles falam assim, capacidade de geração de caixa expressiva com rápida desalavancagem combinada ao pagamento recorrente de dividendos. Isso aqui, no meu entendimento, é algo que eles vão buscar, tá? Vão buscar no médio e longo prazo. Por agora, nada aqui me faz crer que será uma máquina de dividendos no curto prazo, tá? Então, você precisa ter muito claro na sua mente o que você pretende com o investimento em Auren. Se é dividendos agora, no curto, talvez até ali no médio prazo, é o que eu falei. Vende aí sua posição em AS Brasil, vai olhar outras coisas na bolsa que estão com dividendo melhor agora no curto e no médio prazo. Mas se você está focado no longo prazo, no crescimento da empresa e nessa oportunidade de ampliar esse crescimento, faz sentido continuar sócio de Auren Energia. Por quê? Veja que depois da combinação de negócios, se aprovado, tudo nos conformes, a empresa ela estará com uma alavancagem aí de 4,9 vezes. Isso aqui é inviável para grandes proventos, na minha opinião. A empresa ela vai buscar uma alavancagem ótima entre 3 e 3,5 vezes, e aí sim, né, quem sabe, venham melhores proventos, apesar de ainda ser uma alavancagem grande. E é uma questão que não dá para cravar, né? Quando que isso vai acontecer, quando que ela vai chegar nessa alavancagem ótima e, consequentemente, quando que ela vai pagar ali esses proventos recorrentes, né? E que valores que vão ser feitos em relação a isso. Tá? Então, esse é o fator aí de incerteza em relação ao investidor de dividendos que quer fluxo de dividendos agora. E ainda sobre incertezas, né, em relação também ao mercado de energia. Isso aqui é uma outra história, tá? Mas eu falei sobre a Auren Energia nesses dois vídeos aqui no canal, sobre os fatores de incertezas aí que eu citei, e vão continuar pressionando. O fato dela ter combinado negócios ou dela conseguir combinar negócios com a AS Brasil não muda essa questão. E aí, de modo geral, eu vejo como positivo a combinação de negócios. Como eu já falei aqui antes, né, eu invisto em Auren Energia, mas vejo como ação de crescimento. E aí hoje, imaginando essa negociação se concretizando, vai passar a compor o pódio das 3 maiores geradoras atuantes aqui no Brasil. Mas a responsabilidade também vai aumentar e o mercado vai cobrar resultado da mesma forma que cobrou e bateu muito ali na AS Brasil e ela não conseguiu entregar, vai seguir cobrando da mesma forma agora como Auren Energia. Mas enfim, me conta aí, o que você está fazendo com as ações da AS Brasil? Você já está vendendo? Você vai esperar mais para frente? Você vai esperar aparecer na corretora para você escolher o que fazer? Qual opção que você vai escolher? Número 1, opção 2, opção 3? Me fala aí nos comentários. Mas dito isso, eu quero comentar aqui também bem rapidinho sobre a Petrobras e sobre outras empresas também que estão no contexto aí como a Raízen. Podemos dizer também que a Jalles Machado está nesse contexto, a São Martinho, por que não a Cosan, né, já que a gente citou aqui a Raízen. Gente, olha só,
essa troca de comando da Petrobras, ela tem deixado muitos aí sem saber, né, também o que fazer com as ações. E isso inclui outras empresas também que estão dentro do contexto, tá? E eu tenho analisado algumas carteiras, lembrando que eu sou analista de valores imobiliários, eu dou mentorias, faço análise de carteira, perfil de investidor, além de ter aí o meu treinamento para quem quer aprender a analisar ações. Então, eu tenho atendido alguns investidores e essas empresas aqui têm causado dúvidas e confusão. Muita gente compra essas empresas ignorando o básico, ignorando o óbvio, na verdade. E eu vejo que a galera tem Petrobras pelos dividendos, ok, aceitável, mas tem também Cosan, tem Raízen na mesma carteira. Semana passada eu analisei uma carteira que o investidor tinha também Jalles Machado. Então entenda de uma vez por todas o que eu vou falar agora. E sem mimimi de política, tá? Porque é isso que atrapalha muitos investidores na hora de escolher ativos. Vocês que estão me perguntando aqui sobre essas empresas que estão em queda, o que fazer com essas ações, vocês devem se lembrar do fim do PPI. Lembra? Ou seja, quando a Petrobras parou de seguir os preços internacionais. Se você pegar essas empresas aqui e olhar as cotações, elas acentuaram a queda desde então. Por quê? Porque quando nós temos petróleo subindo, dólar subindo e a Petrobras não segue essa alta, não reajusta os combustíveis, isso pressiona o biocombustível, que é parte do negócio dessas outras empresas. Pega em cheio o negócio delas. Jalles Machado e São Martinho eu não sei a fundo, porque eu não conheço o negócio delas em específico, nunca parei para estudar a fundo. Mas para a Raízen eu posso afirmar que é ruim sim, porque eu invisto aí pela Cosan, então eu acompanho um pouco mais. E isso acontece porque tira a competitividade do etanol. Os combustíveis não podem ficar defasados. Tanto é que se você olhar no final do ano passado, quando a Petrobras fez o reajuste, que foi, acho que o último reajuste, se eu não me engano, as ações subiram. E essa troca de comando na Petrobras, mais uma vez, ela deixa aí um cenário mais pessimista aos olhos do mercado, porque o mercado tem medo da Petrobras continuar defasada em preços de combustíveis. Aí talvez você está pensando, mas isso é oportunidade de compra. Sim, eu concordo com você, mas é oportunidade para você comprar uma empresa, é oportunidade para você se expor a uma empresa. Não é colocar 2, 3, 4, porque se o petróleo subir, essa defasagem ela vai aumentar ainda mais e pressiona as empresas de biocombustível. Então, qual que é a conclusão? Você que tem Petrobras na sua carteira pelo dividendo ou sei lá por qual motivo que for, sabe do risco aí de estatal e tudo mais, beleza, tranquilo. Mas não tem que mexer com Raízen, com Jalles Machado, com Cosan, com outro tipo de empresa que está correlacionada. Na minha opinião, o setor de petróleo e combustíveis como um todo, né, de modo geral, o máximo de exposição ali aceitável da sua carteira nele inteiro é 5%, porque o contexto de Petrobras afeta todo o setor. É isso que você, investidor, precisa entender, abrir os olhos e conseguir enxergar. Não tem problema você investir no setor, mas escolhe uma empresa. Lembrando que esse tipo de vídeo, nesse estilo que eu faço, assim, às vezes respondendo dúvidas aí, né, e trazendo alguns exemplos aí de investidores, eu falo mais para o investidor iniciante que está começando agora a sua carteira, tá? E aí acaba colocando empresas desnecessárias, vamos dizer assim, na carteira, sendo que uma empresa só resolveria todo o problema. Esse setor de petróleo e combustíveis, talvez ele é um pouco mais difícil de entender, e aí se você tiver alguma dúvida, né, ainda do porquê que existe essa correlação, né, mesmo sendo empresas diferentes, deixa aí para mim nos comentários ou me chama lá no meu Instagram que eu respondo todo mundo. Eu espero então que você tenha entendido um pouco do que eu falei aqui hoje. Só um vídeo comentado aí sobre essas questões que pipocaram mais aí na cabeça do investidor nessa semana. Um abraço, bons estudos e até a próxima.